Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diana Ramos. Esse é o nosso canal Ideias Práticas da Mamãe. Aqui eu compartilho muitas coisas sobre o mundo da maternidade, então eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre, no meu ponto de vista, a diferença entre o pré-natal no SUS e o pré-natal no particular. Eu já tenho aí, né, algumas experiências, né, de pré-natal tanto no SUS quanto no particular. Eu estou na minha 4ª gestação. Nos meus 2 primeiros filhos eu tive meu pré-natal pelo particular e nas minhas 2 últimas gestações o meu pré-natal foi pelo SUS. Então, como foram 4 aí experiências, eu fiz um resumo aí, vou trazer um pouco dessa informação para vocês, porque eu acho que ajuda muito, principalmente quem tá começando agora, tá certo? Bom, as minhas 2 primeiras gestações, o meu pré-natal foi pelo particular, não foi por plano de saúde, mas foi porque eu paguei mesmo, né, no particular, as consultas, exames. Os meus 4 partos, eles foram no SUS, tá? Esse último parto também vai ser no SUS, então eu já tô contando com ele, tá? Mas os meus 4 partos, eles foram pelo SUS, porém o pré-natal teve essa diferença de os primeiros terem sido no particular e esses 2 últimos pelo SUS. Então, como eu falei pra vocês, eu não tinha plano de saúde, mas eu resolvi nessas minhas 2 primeiras gestações pagar as consultas, os exames, enfim, tudo no particular. E o que a gente sente de primeira vista de diferença? Que a assistência, ela é diferente. Não que a assistência de uma seja boa e da outra seja ruim, mas é um pouco diferente no sentido mesmo geral, né? A atenção, o cuidado com todos os detalhes minuciosos que uma gestante precisa ter acaba acontecendo muito mais no particular do que no SUS, até mesmo porque no SUS não tem essa estrutura toda para poder fazer um acompanhamento muito detalhado, né? Os recursos no SUS, eles são mais precários. Inclusive, eu tô falando de recursos até do próprio médico, né? A gente sabe que, por exemplo, num posto de saúde, é um médico para poder atender um monte de gente. Assim como no posto de saúde que eu faço, o pré-natal atualmente, é uma médica para atender todas as gestantes que fazem o pré-natal no posto. Então, é precário essa questão da estrutura, da quantidade de médicos e, consequentemente, tudo precisa ser um pouco mais rápido. Não significa que não é eficiente, tá certo? Eu não tive, particularmente, problemas nenhum com os meus pré-natais no SUS, tá? Mesmo que a assistência tenha sido um pouco menor do que a do particular, mas não significa que não foi eficiente, tá? Eu não vou de forma nenhuma desqualificar o trabalho que é feito no sistema público de saúde porque atendeu às minhas necessidades, tá certo? Eu não sei se, assim, cada caso é um caso, eu tô falando muito sobre o que aconteceu comigo e sobre a experiência, assim, que eu tenho, tá? Mas para mim o atendimento do SUS, ele foi eficiente, ele é eficiente e por isso que eu estou repetindo, porque se não fosse, com certeza nessa minha gestação agora eu estaria fazendo no particular da mesma forma. Mas, apesar dessas assistências serem diferentes, para mim, como eu falei para vocês, é uma assistência, sim, eficaz. E daí tem um ponto que eu gostaria de, assim, sinalizar para vocês, muito de acordo com a minha experiência mesmo, que é a questão dos exames. Na minha gestação anterior, na minha 3ª gestação, eu fiz tudo pelo SUS, tanto o pré-natal quanto os exames. E eu tive um detalhe, né? Vamos chamar assim. Eu tive um detalhe nessa questão dos exames. O que acontece? A gente sabe que tudo no SUS é mais demorado, né? Você faz um exame, você leva 30 dias para receber o resultado desse exame. E dentro de uma gestação, tudo precisa ser muito imediato. Porque o médico precisa ter respostas imediatas a respeito do que está acontecendo com você. Ele precisa ver o bebê, ele precisa escutar o bebê.
ele precisa saber de como é que tá você, como é que tá as suas taxas, enfim. E na minha gestação anterior eu tive uma experiência ruim em relação a isso, porque eu tinha feito os meus exames do último trimestre de gestação, que é quando a gente repete aquele monte de exame de sangue e aqueles exames todos. E eu havia feito esses exames no posto e estava aguardando o resultado desses exames quando eu comecei a me sentir muito mal e aí eu fui para emergência. Chegando lá, eu fui, né? Foi constatado que eu estava com infecção urinária grave já nos rins e eu precisei ficar internada 14 dias na maternidade cuidando dessa infecção urinária, onde colocou em risco a mim e a Sarinha, né, que foi na gestação de Sara. Eu estava com 8 meses de gravidez, estava com 32 semanas de gestação. E isso tudo poderia ter sido evitado se o resultado do exame que eu fiz, né, dos exames que eu havia feito, tivesse saído mais rápido, porque daí a médica no pré-natal teria visto que eu já estava com o início de infecção urinária, já teria passado um antibiótico e aí não teria se agravado tanto a situação. Então, diante dessa experiência que eu tive, nessa minha gestação de agora, eu já tinha deixado assim, como é que eu posso dizer? Eu já tinha deixado decretado que eu iria fazer todos os meus exames no particular, porque sai muito mais rápido, né? É questão de dias que sai o resultado dos exames. Então, eu já tinha decretado, já tinha estabelecido aqui com meu esposo de que todos os exames eu faria no particular. E é uma dica que eu deixo para vocês de acordo com essa experiência que eu tive. Se você puder, se você tiver recurso financeiro para isso, faz os seus exames no particular. Leva o resultado para sua médica que acompanha você no SUS. E eu acho que fica tudo ok. Bom, no SUS a gente recebe essa carteirinha, que foi a carteirinha mesmo que eu recebi na de Sara e agora a mesma que eu recebi nesta agora, que é uma caderneta da gestante. Aqui tem todas as informações de todas as consultas que eu faço no posto, como acompanhamento de peso, enfim, tem todas as informações sobre a minha vida gestacional atual e sobre as minhas vidas gestacionais anteriores. Então aqui tem todas as informações sobre os partos das crianças, com quantos quilos as crianças nasceram, se eu já tive algum aborto, enfim, é muita informação que tem aqui. E aí, quando eu for para a maternidade, eu preciso levar essa caderneta para entregar na maternidade. Eles vão conseguir ver um resumo, né, um histórico dessa minha gestação e das gestações anteriores. É uma caderneta também muito informativa, porque ela vem trazendo sempre informações assim, tá vendo aqui, por exemplo, nessa página que eu abri, ela fala sobre o parto cesariano, tá vendo? Sobre a cesariana. Então, é uma caderneta, por isso que ela parece um livrinho, porque ela tem muita informação, fala sobre a amamentação, fala sobre o parto normal, fala sobre sintomas, fala sobre o que é normal, o que não é normal. Então eu acho muito bacana isso aqui na rede pública, porque traz muita informação. Infelizmente eu sei que nem todas as mulheres se atentam às informações que tem aqui, mas é uma caderneta informativa assim muito legal. E no particular, a gente não tem essa caderneta informativa. Nas minhas 2 primeiras gestações, eu tive uma folhinha de papel ofício mesmo, que era a caderneta da gestante, só com as informações daquela minha gestação que estava acontecendo, porque é basicamente uma regra você ter a caderneta da gestante quando você vai para a maternidade. Então, é um recurso muito bom que eu acho que tem no SUS, porque isso aqui é muito informativo, principalmente assim, para quem tá ali na primeira gestação. Olha, aqui mesmo ele fala de uma coisa que toda gravidinha tem dúvida, ó, o tempo aproximado de gravidez, que é os meses comparado com as semanas, né? Porque os médicos, eles não tratam a gestação como primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Eles tratam, né, por semanas. Então, você tá com 14 semanas, você tá com 15 semanas. Ele sempre trata por semanas e não por meses. Mas a gente, culturalmente, está acostumado a falar, não, eu tô com 4 meses, eu tô com 5 meses. E é sempre uma dúvida muito que as gravidinhas têm, equiparar
a semana que você tá com o mês que você tá. Então aqui também tem essa informação. É bem completo mesmo, isso aqui é bem completo, de verdade. E eu gosto muito dessa caderneta de informação, ela é muito informativa, tanto para durante a gestação quanto para o pós-parto. Então é uma coisa que eu acho muito legal do SUS. Como eu falei para vocês, no geral, eu nunca tive muitos problemas em relação a fazer o pré-natal no SUS. Na minha gestação anterior, na gestação de Sara, eu fiz o meu pré-natal todo com uma enfermeira, tá? Isso é uma outra coisa que eu acho válido deixar sinalizado aqui. Porque nos postos de saúde, onde a gente faz o pré-natal, pelo menos aqui em Salvador, tá, gente? Eu não sei dizer pra vocês se em todos os estados no Brasil acontecem da mesma forma, mas os postos de saúde aqui em Salvador, geralmente o pré-natal ele é feito por uma enfermeira, não por uma médica obstetra. Geralmente, se sua gestação estiver toda certinha, estiver super tranquila, provavelmente você vai ser toda acompanhada por uma enfermeira, que foi o que aconteceu na minha gestação de Sara, na minha terceira gestação. Todo o meu pré-natal foi feito por uma enfermeira. Diana, você acha isso muito ruim? Olha, eu não tive problemas em relação a isso. Ela era super eficiente, super experiente e naquilo que ela tinha dúvidas, ela sempre buscava a orientação da médica no posto, porque no posto tinha sim uma médica obstetra, mas por conta dessa demanda, como eu falei para vocês anteriormente, a demanda do posto de saúde, que é muito grande, eles fazem essa divisão entre as que são acompanhadas pela enfermeira, que são as gestações mais tranquilas, e se tiver alguma gestação ali um pouco mais complicada, é acompanhada pela médica obstetra do posto. Já nessa minha quarta gestação, como os médicos consideram essa minha gestação uma gestação de risco, por quê? Porque eu já fiz 3 cesarianas. Consequentemente, essa será uma quarta cesariana. Então, os médicos consideram uma gestação de risco. Por mais que a minha gestação esteja ali toda tranquila, toda tudo bem, mas eles precisam fazer um acompanhamento mais específico e mais detalhado dessa minha gestação, porque qualquer coisa que eu sinta de diferente, eu preciso sinalizar para eles, né? Afinal de contas, a minha barriga, ela vai crescer, o bebê vai crescer e eu já tenho camadas do meu corpo internamente cortadas, né? Por conta das 3 cesarianas anteriores. Então, eles consideram uma gestação de risco. E por ser considerado uma gestação de risco, o meu pré-natal no posto tem sido acompanhado por uma médica obstetra, juntamente com a enfermeira obstetra, tá certo? Então, dessa vez tem sido diferente da gestação anterior, porque na gestação anterior eu fui acompanhada somente por enfermeira e agora eu tenho o acompanhamento da médica obstetra. Quando eu fiz a minha primeira consulta, a enfermeira havia me informado de que eu também teria que fazer o acompanhamento com o obstetra da minha maternidade de referência. Eu já comentei para vocês aqui outras vezes que aqui em Salvador a distribuição das maternidades é feita por bairro. Então, tem a maternidade X que atende a bairro XYZ, um exemplo, entendeu? Então, cada maternidade, ela corresponde a um grupo de bairros e todas as gestantes daquele grupo de bairros é atendida naquela maternidade específica. Essa foi a forma que eles encontraram de não superlotar as maternidades, já que a gente tem maternidades centrais, como por exemplo a maternidade de Roberto Santos, é uma maternidade que recebe gestantes do interior. Vem muitas gestantes do interior para cá e elas são atendidas geralmente na do Roberto Santos ou na maternidade a maternidade nova do Palmiúdo. Lá também recebe muita gestante do interior. Mas as outras maternidades geralmente é por essa distribuição de bairro. A maternidade que atende aqui a região que eu moro é a maternidade de Albert Seiban, que é a maternidade que eu tive Esté, a minha segunda filha. Então eu já conheço um pouco dessa maternidade, já tive uma experiência de parto nessa maternidade. Inclusive eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, porque eu já fiz um vídeo lá há 4 anos atrás
eu fiz um vídeo contando um pouco da minha experiência na maternidade Albert Sabin, vou deixar aqui linkado. E depois, quando eu tiver esse bebê, eu conto pra vocês novamente a minha experiência lá. Mas, então, a enfermeira ela já havia me falado que a minha maternidade de referência seria a maternidade Albert Sabin e que eu precisaria passar por uma consulta ou algumas consultas, que o meu pré-natal também seria feito um pouco lá na maternidade, pelo fato de ser uma gravidez de risco. Só que, na minha última consulta, ela me trouxe já uma outra informação e disse: olha, Diana, a gente não conseguiu marcar a sua consulta do pré-natal na maternidade, porque eles informaram que como a sua gestação tá tranquila, você não tá sentindo nada, você não tá tendo nenhuma intercorrência durante a gestação, você não precisa fazer o acompanhamento na maternidade, você fica fazendo o acompanhamento só mesmo aqui no posto. E eu disse: não, tudo bem, ok, né? Mas é uma coisa que depois eu fiquei refletindo e que também entra um pouco nessa diferença entre o SUS e o particular. Porque quando você faz um acompanhamento no particular, independente do que seja, gestação ou qualquer outro problema de saúde, geralmente eles previnem, eles trabalham com a prevenção. No SUS, trabalha muito com o tratamento do que você já tem. Ou seja, quer dizer que eu precisaria estar sentindo alguma coisa, estar tendo alguma intercorrência durante a gravidez para fazer um acompanhamento na maternidade. Vocês conseguiram entender? Eu precisaria estar já tendo algum problema para passar por um acompanhamento na maternidade e não fazer a prevenção de alguma coisa que futuramente pudesse acontecer, entendeu? Mas, como eu falei para vocês, o acompanhamento que eu faço no posto eu gosto bastante, das meninas que me atendem, que é a doutora Juliana e a enfermeira Dalila, elas me atendem super bem, são super educadas e gentis, que é uma outra coisa que não é muito fácil de a gente encontrar no sistema público de saúde, infelizmente. Às vezes o atendimento é muito grosseiro, né? Mas elas foram super educadas comigo. E isso foi até uma coisa que eu conversava muito com meu esposo, porque eu dizia: poxa, eu já sei que eu vou ouvir horrores quando eu começar o pré-natal, porque os médicos, os enfermeiros vão ficar falando: menina maluca, como é que você engravidou de novo? Porque na minha gestação anterior os médicos já tinham me falado: olha, você não pode engravidar novamente, porque você vai ter um risco muito elevado, porque você já fez 3 cesarianas, enfim. Mas elas foram super educadas comigo. Em momento nenhum me recriminou por estar grávida novamente, por ser uma 4ª gestação. Me trataram com respeito e com educação, que é como tem que ser, como deve ser. Então, eu gosto super do meu atendimento com elas. Não me arrependo de fazer o pré-natal pelo SUS. Como eu falei pra vocês, tem sido um atendimento satisfatório pra mim. No momento que não for mais, eu faço no particular. Mas eu acho que eu consegui resumir um pouco, deixar para vocês um pouco aí a minha experiência, né, dessa diferença entre o pré-natal no SUS e o pré-natal no particular. Faça da forma que você se sentir segura. O importante é a gestante se sentir segura. É você se sentir segura com o médico que estiver te acompanhando, independente de ser particular, de ser SUS, de ser plano de saúde. Independente de onde você estiver, é importante que você tenha segurança no profissional que está acompanhando você. Afinal de contas, você está confiando a sua vida e a vida do seu bebê àquele profissional. Então é muito importante que você se sinta segura, que você se sinta acolhida, né? E que você se sinta amparada por esse profissional que está te acompanhando. Então é isso, pessoal. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários, tá? Pode ter alguma coisa aí que eu não tenha falado pra vocês, ou alguma dúvida mais específica mesmo que surja, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.